Duas meninas, duas vidas interrompidas e uma sociedade novamente diante de uma pergunta dolorosa. Será que essa tragédia poderia ter sido evitada? O caso de duas meninas mortas, tendo o próprio genitor apontado como responsável, provoca indignação e tristeza e, acima de tudo, um alerta. Porque quando falamos de violência contra crianças, não estamos falando apenas de uma tragédia familiar. Estamos falando de um problema social. Quantas vezes uma ameaça é ignorada porque alguém acredita que ele nunca teria coragem? Quantas vezes o medo de uma criança é tratado como birra? Quantas vezes uma mãe ou um responsável percebe que alguma coisa está errada, mas não sabe a quem recorrer? É exatamente por isso que precisamos falar sobre proteção e direitos. Se existem ameaças, agressões, perseguição, histórico de violência ou qualquer situação que possa colocar uma criança em perigo, procure os meios legais. Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia, Defensoria Pública e Justiça. Existe para serem acionados. Guarde provas, registre ameaças, procure orientação e, principalmente, escute a criança. Buscar proteção legal não é declarar guerra contra o outro responsável. É dizer, enquanto eu tiver força, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para proteger o meu filho. Existe algo que precisamos entender como sociedade. Filho não é propriedade. Criança não pode ser utilizada para atingir uma mãe e não pode ser utilizada para atingir o pai. Não pode se transformar em instrumento de vingança depois de um fim de um relacionamento. Quando adultos entram em guerra, as crianças não podem se tornar um campo de batalha. E hoje quero falar especialmente para quem está assistindo e talvez esteja vivendo uma situação parecida. Não normalize ameaças. Não ignore sinais de violência. Não tenha vergonha de procurar ajuda, porque quando existe risco, é melhor procurar proteção e descobrir que o perigo não era tão grande quanto parecia, do que perceber que era tarde demais, que os sinais estavam ali. E para nós cristãos, existe ainda uma responsabilidade espiritual. Jesus demonstrou um cuidado especial pela criança. Em Mateus 19:14, ele fala assim: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim. Cuidar de uma criança é muito mais do que colocar a comida dentro da casa. É proteger sua vida, sua mente, sua dignidade e seu futuro. Pais foram chamados para serem abrigo, não ameaça. Família deveria significar segurança, não medo. Que a história das duas meninas não seja apenas mais uma notícia que emociona o Brasil durante alguns dias e depois desaparece. Ela produza consciência e que faça alguém procurar ajuda. Que faça uma mãe e um pai lutar legalmente pela proteção do seu filho. E que faça toda a sociedade compreender. Quando uma criança pede socorro, nós precisamos ouvir antes que o silêncio seja definitivo. Que Deus conforte todos aqueles que perderam crianças para a violência e nos dê sabedoria e coragem para proteger aqueles que ainda podemos proteger. Eu sou a Mirna Justo e esse foi mais um Falando Claro. Não se cale diante da violência. Informação protege, justiça protege e o amor verdadeiro também protege. Compartilhar essa mensagem pode chegar a alguma família no momento em que ela mais precisa.